Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos cá ver. Ai. Boa noite a todos. Acho que isto já está tudo a funcionar. Vamos hoje acabar este segundo capítulo que fala sobre a ferida da rejeição. José Diogo, bem-vindo. Xana Lopes, bem-vinda. Estamos na leitura, na terceira parte do segundo capítulo do livro da Lise Bourbeau, que se intitula As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, e hoje vamos acabar este capítulo, que fala sobre a ferida da rejeição. Esta ferida da rejeição tem a ver com a máscara que se adota, não é a máscara do fugidio. Se vocês se lembram, a Lise Bourbeau, portanto, ela fala em situações em que as pessoas, devido a experiências vividas na infância e tudo mais, adotam uma série de comportamentos que depois, e máscaras que depois levam para a vida de adultos e que mais tarde vão explicar não só a forma como agem, porque não tomam essa consciência, mas também vão tirar. Boa noite, Rui, bem-vindo. No fundo, também vão depois ter um físico que se coaduna com esse tipo de ferida da infância e com a máscara que adotaram. Nós tivemos a ver as características que tem, no caso da ferida da rejeição, as características que tem esta máscara, que é a máscara do fugidio, e falamos que esta pessoa, portanto, que tem a ferida da rejeição, normalmente é uma ferida que se sofre quando aquela pessoa na infância se sente rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo, se for um homem pelo pai, se for uma mulher pela mãe, e são pessoas que depois vão para a vida adulta acreditando que não têm valor, acreditando até que nem sequer têm o direito de existir. E, aliás, isso tem muito a ver também com o comportamento, com o físico que adotam, porque vão ter um físico bastante esguio, bastante magro. Para quê? Para não serem vistos, para não aparecerem, para não. É quase como se não existissem, não é? E são pessoas que vão ter tendência a estar muito tempo fechadas no seu próprio mundo. E mesmo que sejam parabenizadas ou que lhes digam que fizeram bem, nunca vão acreditar que fizeram suficientemente bem. Depois também já vos falei que nas últimas leituras que esta pessoa tem um comportamento, tem um corpo bastante estreito e fugidio, um corpo tem olhos pequenos, tem um corpo muito contraído, é quase como se quisesse desaparecer. Depois, hoje vamos falar de algumas doenças que este tipo de pessoas podem atrair. Eu estava aqui a fazer um compasso de espera só para deixar que as pessoas começassem a chegar. Hoje gostaria muito de fazer com vocês uma experiência de meditação no final, se toda a gente concordar. E estava aqui a fazer a oração 21h32. Vamos fazer um compasso de espera ainda de mais 5 minutos. Uma das coisas que nós vimos também nas leituras anteriores é que esta ferida, apesar de ser uma ferida de rejeição, não tem necessariamente que aquela pessoa na infância, aquela criança, tenha sido rejeitada pelo pai ou pela mãe, pelos progenitores, não é? Mas o que acontece é que essa pessoa sentiu-se rejeitada. E algum acontecimento fez com que ela se sentisse rejeitada. Portanto, é o sentimento que está na pessoa e não necessariamente
que esses factos tenham acontecido ou que tenham sido mesmo rejeitados. Agora, esse sentimento é que vai criar um trauma de tal forma, e como qualquer trauma, enquanto não for trazido para a consciência, não é? Um trauma é uma ferida, enquanto não for trazida à consciência, vai deturpar a forma como nós olhamos para as coisas. E uma das formas de nós tratarmos as feridas é também olhar essas feridas de frente, não é? Porque quanto menos nós olharmos, mais elas se agravam, mais nós perpetuamos essas máscaras e elas ficam cada vez maiores e vão criando muito lixo emocional e vão criando comportamentos que depois, na fase adulta, são deturpados. A forma como nós olhamos para as coisas. É possível tratar as feridas, como olhando para as coisas, trazendo as coisas à tona, olhando para elas e ressignificando aquilo que aconteceu na infância, ou seja, começarmos a olhar para as coisas de um outro prisma, trazendo-lhes um significado novo, tentando perceber que às vezes até por coisas que nós nos propusemos a vivenciar, e eu acredito em vidas passadas e acredito na reencarnação, e por causa de feridas que trazemos noutras vidas, nós podemos ter escolhido nesta vida vir sofrer este tipo de ferida exatamente para podermos depois olhar para ela e ressignificá-la e fazer, no fundo, a cura do trauma e a cura da nossa ferida. Temos aqui o Facebook a dizer que está demasiado baixa. E eu se calhar vou começar a avançar na leitura, 21h35, até porque não quero terminar hoje muito tarde. Estava só aqui a ver se no Facebook. Ok, posso avançar. Muito bem. Vamos então. Nós ficamos na página 36 deste livro. E ficamos quando ela falava sobre a forma como as feridas nos afetam também na forma como nos alimentamos e que ela ia entrar então nas doenças, não é? Ela falou anteriormente também nos medos e ela diz que, na sequência do que foi dito, a nossa ferida da rejeição afeta a maneira como nós comunicamos. Os medos do fugidio, não é? Que é a máscara que é utilizada na ferida da rejeição, impedem-nos muitas vezes de comunicar claramente e de fazer as suas perguntas. E os medos de um fugidio, ela falou, também vimos isto na última leitura, são o medo de não ser interessante, o medo de ser considerado uma nulidade ou sem valor, o medo de ser incompreendido, o medo de entrar em pânico e que o outro ouça por obrigação ou por delicadeza, quando alguém nos está a ouvir por obrigação ou por uma questão de delicadeza. Então, quando as pessoas têm este tipo de medos, é bom que percebam que não são elas próprias, mas sim uma ferida de rejeição que está a vir ao de cima. Então é interessante observar que as nossas feridas vão também afetar a forma como nos alimentamos. O ser humano alimenta o seu corpo físico tal como alimenta o seu corpo emocional e o seu corpo mental. Ao nível da alimentação, o fugidio prefere pequenas quantidades e fica muitas vezes sem apetite quando vive medos ou emoções intensas. Entre os tipos referidos, portanto, o fugidio é o mais disposto a ter problemas de anorexia. Um anorético corta quase totalmente a sua alimentação porque se acha sempre demasiado gordo. Mas quando na verdade ele está magro, não é? Este utiliza um método para tentar desaparecer.
Outra forma de adotar este tipo de comportamento é quando come vorazmente, ou seja, que está a tentar fugir às situações através da comida. Contudo, é uma maneira de fugir bastante rara no fugidio, esta de comer ferozmente para tentar fugir da situação. É mais frequente escolher tipo a fuga do álcool ou a fuga da droga. Este tipo de pessoas recorre às coisas doces também, quando tem muito medo. Por outro lado, como o medo esvazia a pessoa da sua energia, é habitual que julgue que, comendo açúcar, terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar apenas irá fornecer uma energia temporária, aliás, como todo o açúcar, não é? Que tem de ser reposta com muita frequência. As nossas feridas impedem-nos, em todos os casos, sejam quais forem as feridas, não é? E nós falamos que existem várias feridas. Aliás, a autora aborda várias feridas, nomeadamente a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, que vai dar uma máscara de masoquista, a ferida da traição, que vai dar uma máscara de controlador, e a ferida da injustiça, que vai dar uma máscara de rígida, de pessoa rígida. Mas, então, todas as nossas feridas impedem-nos de sermos nós próprios. Isso vai criar um bloqueio e vai acabar por gerar doenças. Cada tipo de ferida vai atrair indisposições e doenças específicas em função da sua atitude interior. E então algumas doenças e indisposições do fugidio podem manifestar-se da seguinte forma. Por exemplo, o fugidio sofre frequentemente de diarreias. Isto porquê? Porque rejeita os alimentos antes que o corpo tenha tido tempo de os assimilar. Ou seja, de assimilar os alimentos nutritivos. Tal como rejeita e como rejeita demasiado apressadamente uma situação que poderia ser benéfica para ele. Outros também sofrem, outras pessoas que tenham ferida de rejeição e que têm um comportamento fugidio, não é? Podem também sofrer de arritmias, que é uma irregularidade do ritmo cardíaco e que, ou seja, quando o coração começa a bater de uma forma absolutamente a uma velocidade louca e têm a impressão de que lhes vai sair o coração pela boca. Então, que vai fugir do peito. Mais uma vez, a máscara do fugidio aqui em questão. E isto representa o quê? Representa também uma forma penosa daquela pessoa querer fugir das situações, querer escapar dali, porque fugidio ou escapista também em brasileiro muitas vezes aparece como escapista e não como fugidio. A ferida da rejeição dói, sempre que a ferida dói, sempre que a ferida dói da rejeição, é natural que o fugidio odeie o seu progenitor do mesmo sexo, não é? E, portanto, aquela pessoa que ele acusou na infância de o ter feito sofrer. E é muito difícil a um fugidio, portanto, a alguém que tem uma ferida de rejeição, perdoar-se por ter querido mal àquele progenitor. E daí, o que acontece é que a pessoa que tem este tipo de ferida prefere não ver ou não saber e essa mesma ferida e prefere não ver ou não saber qual é a ferida, qual é a emoção que tem em relação ao progenitor que lhe provocou essa ferida. Então, se ele não se permite o direito de odiar ou o direito de não ver o progenitor do mesmo sexo, pode até desenvolver o quê? Um cancro, não é? Que é uma doença que é muito associada ao rancor e ao ódio. E porquê? Porque vive esta emoção na solidão, não a partilha, não confessa a si próprio que quis mal
e portanto poderá, por via disso, desenvolver um cancro. Pode ainda criar uma doença grave se alimentar ideias de violência para com esse progenitor, que não tem necessariamente de ser um cancro. Mas este tipo de doença, do cancro, ou uma doença bastante grave, surge sobretudo na pessoa que sofreu muito e que se censura a si própria. Recusa ter desejado mal ao progenitor, porque admiti-lo sem rancor seria o equivalente a confessar que é uma pessoa má e sem coração. Então, é a mesma coisa que confessar que rejeita esse progenitor. Para essa pessoa vai representar que isso é a mesma coisa que confessar que rejeita esse progenitor. Enquanto então prefere acusar esse progenitor em vez de o rejeitar. O fugidio também é alguém que não se deu ao direito de ser criança. Obrigou-se a amadurecer rapidamente porque acreditava que assim iria ser menos rejeitado. Por outro lado, o seu corpo vai tender a ter um aspecto de criança. Porquê? Exatamente porque não quis ser criança durante muito tempo, não é? Então vai adotar esse tipo de corpo. Outra coisa que pode aparecer no outro problema de saúde que pode aparecer nos fugidios, portanto nas pessoas que têm ferida de rejeição, são problemas respiratórios. E porquê? Sobretudo quando entram em pânico. Também pode estar sujeito a alergias, que é o reflexo da rejeição que vive em relação a certos alimentos ou substâncias. Pode também optar por vômitos relativamente à comida que acaba de ingerir, porque para indicar que é uma forma também de indicar a sua rejeição relativamente a uma pessoa ou a uma situação. Aliás, há muitos fugidios que dizem: quem me dera vomitar a minha mãe ou o meu pai. O fugidio pode exprimir a sua vontade de vomitar uma pessoa dizendo: enjoas-me. Ou então: isso agonia-me. Ou então, esta é uma forma também de exprimir a vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Outra situação que pode surgir também nos fugidios é a necessidade de desmaiar ou então sofrer de vertigens, que são outras formas também de fugir às situações ou às pessoas. Em casos muito mais graves, o fugidio pode até entrar em coma para fugir, não é? Outra situação que podem sofrer estes fugidios são a agorafobia, que é um medo dos espaços públicos, não é? Ou seja, que é uma forma também de fugir de determinadas situações ou de certas pessoas e, sobretudo, porque esses espaços públicos poderiam ser uma forma dessas pessoas entrarem em pânico e, portanto, o pânico também é uma das reações do fugidio e daí esse distúrbio de comportamento, não é? Que é a agorafobia. O fugidio também pode, porque abusa do açúcar para se compensar, pode atrair doenças do pâncreas, nomeadamente de hipoglicemia e de diabetes. Pode desenvolver também muito ódio pelo progenitor na sequência de um sofrimento que ele acha que teve de rejeição e julgar-se reduzido às suas limitações emocionais e mentais e por isso pode também tornar-se depressivo ou então maníaco-depressivo. Até pode mesmo vir a pensar em questões de suicídio, não fala disso e decide sempre passar à ação sem falar sobre o assunto. Aquelas pessoas que falam muito em suicidar-se e cujas as tentativas falham são os que mais sofrem, são mais aquelas pessoas que sofrem da ferida do abandono
O fugidio, quem sofre da ferida da rejeição, não fala sobre as tentativas de suicídio, simplesmente passam a ação. Nas feridas de abandono, em que o comportamento já é, a máscara já é o de dependente, exatamente porque tem uma atitude de dependente, então aí falam sobre a questão para quê? Para atrair a atenção. Muitos destes comportamentos, quando não são tratados, podem originar psicoses. Depois a autora continua a dizer que as indisposições ou doenças referidas podem também manifestar-se em pessoas que lutam com outro tipo de feridas, mas que parecem mais comuns naquelas que sofrem de rejeição. Se porventura reconheceste a ferida da rejeição em ti, é mais que provável que o teu progenitor do mesmo sexo também se tenha sentido rejeitado pelo próprio progenitor dele, do mesmo sexo. Além disso, há fortes possibilidades de que se sintam igualmente rejeitado por ti, ou seja, o progenitor, e isto temos aqui já um comportamento hereditário, temos as feridas que vêm, as feridas sistémicas em que os filhos estão a honrar os pais e assim sucessivamente, e o que a Lise Bourbeau fala aqui é que é natural que, supondo que há um filho que se sente rejeitado pelo pai, não é? Pelo mesmo sexo. É natural que esse mesmo pai se tenha sentido rejeitado pelo seu próprio pai. E é natural que esse pai também se sinta rejeitado pelo filho. Portanto, a relação é recíproca, a sensação é recíproca, e além disso, é natural que isto já venha dos seus antepassados. E isto, obviamente, que pode ser tudo inconsciente, não é? Ainda que seja inconsciente de um lado e do outro, esta constatação provou que estás certa após o contacto com milhares de pessoas do tipo fugidio, diz a Lise Bourbeau. E depois continua. Lembra-te que a principal razão da presença de qualquer ferida está na incapacidade de perdoar-nos aquela que infligimos ou tivermos infligido aos outros. É difícil perdoar-nos porque, em geral, nem sequer vemos que nos queremos mal. Quanto maior é a ferida da rejeição, mas isso significa que te rejeitas ou que rejeitas outras pessoas, desculpem, quanto maior é a ferida da rejeição, mais isso significa que te rejeitas ou que rejeitas outras pessoas, situações ou projetos. Normalmente censuramos nos outros tudo o que nós próprios não. Tudo que nós rejeitamos em nós próprios, em que censuramos a nós próprios e não queremos ver. É por essa razão que atraímos para junto de nós pessoas que nos mostram o que fazemos aos outros, aos nós próprios. Exatamente, é uma das coisas que eu falo várias vezes, que é nós atraímos aquilo que já temos cá dentro. As coisas passam-se de dentro para fora. O que eu tenho cá dentro é aquilo que eu vou atrair cá fora, exatamente para trazer as feridas para que eu as possa ver e possa tomar consciência delas. Porque a vida é extremamente sábia, não é? Um outro meio para nos tornarmos conscientes de que nos rejeitamos ou de que rejeitamos outra pessoa é a vergonha. De facto, vivemos um sentimento de vergonha quando nos queremos esconder ou quando queremos dissimular um comportamento. É normal sentirmos vergonha de termos condutas que censuramos nos outros. Sobretudo, não queremos que descubram que agimos como elas. Não te esqueças de que tudo aquilo que ficou dito só é vivido quando uma pessoa que sofre da rejeição decide usar a máscara do fugidio, julgando que assim evita sofrer conforme a gravidade da ferida. Essa máscara do fugidio é usada por vezes alguns minutos por semana, outras vezes quase permanentemente. Os comportamentos próprios do fugidio são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. Porém, é provável que te identifiques com certos comportamentos e não com tudo o que escrevi. É quase impossível para uma pessoa reconhecer-se em todos os comportamentos referidos.
Quando uma das feridas tem os seus comportamentos e atitudes interiores próprios, essas feridas de pensar, de sentir, de falar e de agir, ligadas a cada ferida, indicam, pois, uma reação ao que se passa na vida. Uma pessoa em reação não está centrada, não está em si e não pode sentir-se bem ou ser feliz. Por isso é tão útil ter consciência dos momentos em que tu és tu próprio e daqueles em que estás em reação. Nós estamos em reação quando estamos a adotar a máscara. Fazendo isto, passa a ser possível tornar-te senhor da tua vida de vez em vez de te deixares levar pelos teus medos. Ou seja, é possível tomarmos o nosso poder pessoal. Em vez de reagirmos, quando reagimos estamos com a máscara, quando somos nós próprios tomamos o nosso poder pessoal. Então, o que aqui foi dito tem como objetivo ajudar-te a tornar-te consciente da ferida da rejeição, e se te revês na descrição da máscara do fugidio, o último poderás precisar de algum auxílio para curares esta ferida e voltares a ser tu próprio, de forma a que possas encarar a vida sem essa emoção da rejeição. Pode haver apenas uma pequena ferida da rejeição e, portanto, uma das formas se nós também reconhecermos esta ferida da rejeição noutras pessoas, uma das coisas que a Lise Bobo diz é que não tentes mudar essas pessoas. Utiliza apenas aquilo que aprendemos agora neste livro para desenvolver um sentimento de compaixão e, de alguma maneira, podermos explicar, sem criticar, o que é a ferida da rejeição. Portanto, não é censurando, não é apontando, porque ao fazê-lo vamos potenciar mais essa rejeição, mas é, de facto, adotando uma atitude de compaixão. E então, em resumo, as características da ferida da rejeição são o despertar quanto ao despertar da ferida, ela acontece desde a concepção, mais ou menos até 1 ano. E significa não sentir o direito de existir. E esta ferida está ligada com o progenitor do mesmo sexo. A máscara da ferida da rejeição é então o fugidio. O progenitor com quem se dá essa ferida, já falei, a ferida é do mesmo sexo. Relativamente ao corpo, que é mais fácil às vezes visualizarmos por aí, é um corpo contraído, é um corpo estreito, é um corpo magro. Isto parou. Só um bocadinho. Ok, voltei. Peço imensa desculpa, mas aconteceu qualquer coisa aqui na internet e aqui no Instagram pausou o vídeo, não sei porquê. Então, o que eu estava a dizer em relação ao corpo, é um corpo contraído, é um corpo estreito, é um corpo magro, é um corpo fragmentado. Relativamente aos olhos, normalmente tem os olhos bastante pequenos, amedrontados ou dando a impressão de tipo aquele mascarilha. Relativamente ao vocabulário utilizado por quem usa a máscara de fugidio ou que tem a ferida de rejeição,
É um vocabulário do tipo nulidade, nada, inexistente, desaparecer, e também aquela frase que estava aqui atrás que eu achei do género isso agonia-me, a vontade de vomitar, vomitar uma pessoa, esse tipo de vocabulário. Relativamente ao caráter, é um caráter muito desligado do material, é muito perfeccionista, são pessoas intelectuais, passa de fases de grande amor a fases de grande ódio profundo, não acredita no seu direito de existir, tem disfunções sexuais, julga-se uma nulidade sem valor, procura a solidão, é uma pessoa apagada, tem a capacidade de se tornar invisível, exatamente a questão do fugidio, encontra diversos meios para fugir, facilmente fica na lua, que também é uma forma de fugir, não é? Fica lá nos seus pensamentos, ou então julga-se incompreendido, sente dificuldade de deixar viver a criança que há dentro de si, e o seu maior receio é o pânico. E então, sempre que acha que vai entrar em pânico, utiliza, para fugir desse pânico, utiliza a máscara do fugidio. A alimentação tem um apetite muito cortado pelas emoções ou pelo medo, sempre em pequenas quantidades. Para fugir a determinadas situações, utiliza o açúcar, o álcool e as drogas. Tem uma predisposição para a anorexia. As doenças possíveis de uma ferida de rejeição são doenças de pele, é a diarreia, é a arritmia, é o cancro, são os problemas respiratórios, são as alergias, são os vômitos, é o desmaio, é a coma, é a hipoglicemia, os diabetes, a depressão suicidária e a psicose, quando levada a extremo. E hoje eu iria, antes de entrar no capítulo do físico-dependente, da ferida do abandono, e que utiliza a máscara do dependente, eu iria propor aqui um exercício. Ia-vos pedir, se concordarem em fazer esse exercício, que arranjem um papel para o fazer. Gostava muito de saber a vossa resposta. Para quem é o exercício, para quem é homem será feito, portanto, nós vamos fazer um exercício relativamente a... Ok, boa. O exercício será feito para quem for homem relativamente ao progenitor pai, para quem for mulher relativamente ao progenitor mãe, não é? Progenitor ou progenitora, consoante o sexo. E então, o que eu vos ia convidar é que tivessem um papel e uma caneta aí perto. Eu vou explicar mais ou menos o exercício e depois vou-vos deixar com esse exame, com a continuação que vão ter que escrever dentro desse exercício. Então, se nós estamos num paradigma em que somos alimentados numa ferida de rejeição, somos alimentados através do medo, nós temos que mudar esse paradigma para onde? Para sair do eixo do medo. Imaginem, isto é o eixo, numa ponta do eixo nós temos o medo, na outra ponta do eixo eu vou ter que ter o oposto. E o oposto a este medo só pode ser um, que é o amor. Então, o que nós temos que... O que eu vos iria convidar a fazer é
essa mudança de paradigma, olharmos para a nossa história saindo do medo, saindo da sensação da rejeição e passarmos a olhar para a nossa história com amor, ok? E como é que nós vamos fazer isso? Percebendo que fosse, primeiro, sejamos nós, homens ou mulheres, foram os nossos pais que nos deram o bem mais precioso que existe, que foi a vida. Foram os nossos pais que nos trouxeram à vida. Então, há que começar a reconstruir esta relação com os pais que nos deram a vida. No caso concreto hoje, vamos fazê-lo só em relação ao progenitor do nosso sexo. Então, imaginem a minha nutrição como pessoa, eu no meu caso que sou mulher, não é? A minha nutrição é-me dada pela minha mãe. Foi ela que me deu e eu para levar a minha vida adiante eu tenho que receber esta nutrição da minha mãe. No caso de um homem, a nutrição para que ele possa levar a sua vida adiante e parar de sentir esse medo e passar para o polo oposto, para o polo do amor, essa nutrição para que leve a vida adiante também é através do pai. Ok? Não sei se já estamos todos prontos para fazer isso. Então, o que é proposto hoje é iniciarmos um novo relacionamento que nós vamos perceber que nós vamos tentar receber a força que vem dos nossos pais, do nosso pai ou da nossa mãe, ou seja, a força que vem da nossa ancestralidade. Do nosso pai, se for um homem, do pai, do avô, ok? E se for uma mulher, da mãe, da avó, da bisavó, etc. E esta nutrição para que nós possamos levar a vida adiante é fazermos a escolha, uma escolha, percebermos que os nossos pais são exatamente, e eu vou falar de pais agora para não estar sempre a interferir, a dizer pai ou mãe, consoante o sexo, mas já sabemos que se for mulher estamos a falar da mãe, se for homem estamos a falar de pai. Então, os nossos pais são exatamente aquilo que nós precisamos. E nós, em relação aos nossos pais, quisemos e esperamos determinadas coisas. Quisemos e esperamos que eles nos dessem determinadas coisas e por isso mesmo, como eles não nos deram aquilo que nós queríamos que eles nos tivessem dado, nós deixamos de nos sentir nutridos, deixamos de nos sentir alimentados, ok? E nós temos que perceber que, ou sentir que o que foi dado foi aquilo que foi possível. E quando eu faço este entendimento de que aquilo que me foi dado foi aquilo que foi possível e foi aquilo que eu escolhi vivenciar, eu paro de projetar isso noutras pessoas. Então, porque de outra forma, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar eu continuo no paradigma da falta, daquilo que não me foi dado. O que vai acontecer é que eu vou agir no meu exterior sempre com raiva, com frustração, com irritação, com mágoa, ou seja, eu vou estar fora do meu lugar e eu vou estar a usar a máscara da minha ferida. Então hoje a ideia é exatamente nós mudarmos este paradigma, porque senão nós vamos andar sempre vamos ter sempre esta sensação de desamparo, vamos andar sempre como na roda de um hamster, não é? Não saímos do lugar. E vamos continuar a sentir que estamos perdidos, vamos continuar a sentir
que não recebemos a nutrição. Então nós temos que, para isso, fazer as pazes com a realidade com que nós vivemos com os nossos pais. E isto é uma forma muito poderosa, quando nós fazemos as pazes, quando nós entendemos que nós recebemos os pais que nós escolhemos e nós recebemos os pais que nós precisamos para encarar determinadas feridas, então é uma forma muito poderosa de nós ativarmos o poder pessoal. E é isso que nós vamos fazer agora, ok? Vamos construir um perdão com o nosso relacionamento primário. Olá, Sónia, bem-vinda. Com o nosso relacionamento primário. Então, este perdão, e explicando, nunca se esqueçam, quando é mulher é com a mãe, porque estamos a falar da ferida da rejeição, mas podem depois fazer este exercício com os dois progenitores. Quando é homem, é com o pai. Então, este perdão com os nossos pais vai-nos trazer muitos ganhos e vai, de alguma maneira, desfazer a imagem de como os nossos pais deveriam ser. Mesmo que na infância nós precisássemos que eles fossem diferentes. Perdoarmos os nossos pais exige, de alguma maneira, que nós nos libertemos de expectativas que pedem que eles pedem o que eles não puderam e talvez ainda não possam dar. Não puderam na altura e talvez ainda não possam dar e talvez nunca venham a poder dar. Então, nós querermos que os nossos pais sejam diferentes é uma coisa. Até os podemos apoiar de uma forma mais ativa a mudar. Mas o importante neste exercício é perdoarmos, é termos paz de espírito, é entendermos que os nossos pais foram exatamente aquilo que nós precisávamos e que nós escolhemos que eles fossem. Então, a ideia aqui é desapegarmos da ideia de que os nossos pais deveriam ter sido de uma forma diferente e pararmos de exigir que os nossos pais, ainda que subtilmente, pararmos de exigir que eles sejam de uma determinada maneira, não é? Que eles sejam capazes, que eles consigam lidar connosco de uma determinada maneira, porque se nós conseguimos fazer isto, então nós vamos parar com a raiva, com o ressentimento, com a culpa e deixamos de estar emaranhados nesse lugar. E quando nós deixamos de estar emaranhados nesse lugar, conseguimos receber a nutrição e ocuparmos o nosso lugar e a força e a nossa força e o nosso poder. Então, vamos lá. Vão-se colocar num lugar onde não sejam incomodados, vão se sentar confortáveis, onde não sejam interrompidos, vão parar de ver outras coisas e vamos então neste momento começar a desfazer as expectativas em relação aos nossos pais. Não importa se os nossos pais estão vivos, se os nossos pais estão desencarnados, se são nossos pais adotivos, se são nossos pais biológicos, se tivemos outras pessoas que foram responsáveis pelo nosso cuidado. Vamos então fazer o exercício de trazer os nossos pais, a pessoa que representa o nosso pai ou a nossa mãe, para esta atividade. Tudo bem? Está tudo bem? Podemos então avançar? Está tudo confortável? Então pode fechar os olhos.
Pode respirar profundamente pelo nariz, inspirar até não haver mais ar para entrar. Ok, soninha. Vamos lá fechar os olhinhos. Respirar intensamente. E vamos convidar o amor. Vamos convidar a presença do amor a entrar. Na nossa inspiração, o amor entra. Convida a presença do amor. Sinta a presença do amor. E vão continuando, focando no que eu estou dizendo, no que eu estou orientando daqui para a frente, focando-se na minha voz. E de olhos fechados na vossa intenção, coloquem o vosso pai, se forem homens, ou coloquem a vossa mãe, se forem mulheres, à vossa frente, na vossa intenção. Sintam a presença dele. Olhem fixamente para os olhos desse vosso progenitor. Na vossa intenção. Contemplem os olhos desse vosso progenitor. Percebam a presença dele. Pensem em alguma coisa agora que você queria ou que você ainda quer que esse progenitor lhe dê. Pode ser amor, pode ser que vocês quisessem aceitação, pode ser alguma coisa que vocês quisessem como afeição, aprovação, ou até algum trabalho que vocês tivessem querido que esse progenitor fizesse para si, uma ajuda, ou um presente. Deixe vir o que vier à sua imaginação. Vá pensando, olhando nos olhos desse vosso progenitor. Deixe vir o que vier à sua imaginação. Alguma coisa que você queria muito que esse progenitor tivesse feito por si. Ou alguma coisa que você queria muito que esse progenitor lhe tivesse dito. Ou que lhe diga ainda. E vá respirando, enquanto está a ser conduzido pela minha voz, e vá continuando a olhar fixamente na vossa intenção, nos olhos, na presença que trouxeram do vosso progenitor, nos olhos do vosso progenitor, e respirem. E agora, continuando a ouvir a minha voz, vai dizer o que quer dizer ao seu pai ou à sua mãe e vai repetir comigo, assim. Pai ou mãe, o que eu quero de si é. E agora vai dizer tudo, tudo, absolutamente tudo que você quer dizer ao seu pai ou à sua mãe, ou que já quis dizer ao seu pai ou à sua mãe. Todas as expectativas que teve ou que tem. Vai dizer tudo.
até sentir que já completou. E vá respirando e falando até acabar, até não haver mais nada para dizer. Até sentir que realmente se desapegou dessa expectativa ou dessas expectativas. Até sentir que já disse tudo. Tudo o que gostaria de ter dito ou de dizer. Respire e vá dizendo. E vá verificando se completou de dizer tudo. E quando terminarem de dizer tudo o que queriam ter dito, podem pôr aqui um ok. E vão falando, vão imaginando o vosso pai, a vossa mãe diante de vós. E vão falando tudo que queriam ter dito. Vão dizendo. Dizendo tudo, absolutamente tudo. Tudo que queria da sua mãe, tudo que queria do seu pai. Todas as expectativas que criaram. O que ainda têm, o que já tiveram. É para soltar tudo. Até sentirem que já não há mais nada para dizer. Ok? Vão falando então até acabar, até realmente se desapegarem, porque foi tudo dito. Tudo o que gostaria de ter dito foi dito. E vá respirando. E quando terminar, vai sentir uma plenitude dentro do seu próprio ser. Sinta que ao declarar todas as suas expectativas, começa a acessar um estado de contentamento interior. E à medida que vai entrando esse estado de contentamento interior, porque já foi tudo dito, pode agora dizer ao seu pai, se for homem, ou à sua mãe, se for mulher, o seguinte: pai ou mãe, eu não considero mais que você seja responsável por me dar. E começam a dizer agora o que quer que tenha relacionado antes, as expectativas que tinham falado antes. O importante agora é dizer: eu não te considero mais responsável por me dar ou por me dizer. E respire.
Vá respirando e vá dizendo até completar. Vá dizendo que já não o considera responsável por todas aquelas coisas que desejou. E quando completar, comece a sentir uma sensação de gratidão, muita gratidão, pela oportunidade de ter esta experiência, pela oportunidade de libertação, de liberação das expectativas, pela oportunidade de perdão em relação à sua mãe ou ao seu pai. E quando tiverem terminado, peço novamente que me escrevam aí um ok ou que ponham uma mãozinha. Comecem, sintam a gratidão, muita gratidão pela oportunidade de ter esta experiência, pela oportunidade de se libertarem destas expectativas, pela oportunidade de já não considerarem a vossa mãe ou o vosso pai responsáveis por lhe darem aquilo, por vos darem aquilo que vocês tinham criado expectativa. E agora vou convidar-vos a seguirem respondendo algumas perguntas e, se quiserem, depois podem vir para a gravação e responder essas perguntas, fazer novamente este exercício e responder essas perguntas pausando esta gravação. E a primeira pergunta é: o que é que significaria livrar-se da luta com o seu pai ou com a sua mãe? E vão buscar esta resposta ao vosso interior e vão escrevendo tudo que vos vier à cabeça, tudo sem filtros. Podem depois dar uma pausa, ouvir esta parte novamente, dar uma pausa aqui, enquanto não escreverem tudo, e só avançarem para a próxima pergunta depois de terem respondido a esta pergunta completamente. E esta pergunta era: o que isso significaria? Livrar-se da luta, do conflito com o seu pai ou com a sua mãe? E a próxima pergunta é: como é que mudaria o relacionamento entre vocês se livrassem do conflito
com dessa luta, desses sentimentos com o seu pai ou com a sua mãe. Como é que mudaria o relacionamento entre vocês? E no seu tempo, pode pausar este áudio depois, vá respirando, escreva, e quando sentir que já não tem mais nada para escrever, pode seguir depois para a próxima pergunta. Como é que mudaria? Esta pergunta é: como mudaria o relacionamento entre vocês? Se livrassem deste conflito interior que têm com o vosso pai ou com a vossa mãe. E a próxima pergunta é: o que sobraria desse relacionamento entre vocês? E mais uma vez, dê o seu tempo, pode dar uma resposta, pode pausar depois este áudio, busque no seu interior, sem filtros, essa resposta, anote, registre, faça uma espécie de um diário e escreva tudo, até sentir que não tem mais nada. E depois de responderem a esta pergunta, eu vou convidar-vos a responder a uma nova pergunta. Como seria a interação pós-conflito com o seu pai ou com a sua mãe? E mais uma vez, dê o seu tempo. Pode pausar o áudio mais tarde, quando tiver a gravação. Busque a resposta no seu interior, respire profundamente e escreva. Havendo uma emoção, permita essa emoção. É importante, muito importante, dar lugar às emoções, a que elas surjam. Porque a emoção é uma conversa da sua alma consigo. Por isso, dê espaço à emoção. E quando sentir que completou, pode avançar para a próxima pergunta. Como é que se sentiria? Encontre uma resposta também no seu interior. Sinta, registre, anote, dê tempo. E quando sentir que completou, avance para a próxima pergunta. Como é que a sua vida seria diferente? E mais uma vez, encontre no seu interior a sua resposta, dê o seu tempo, pause este áudio, escreva, registre. E quando sentir que completou, pode avançar para a próxima pergunta. Anote todos os insights, aquilo que experimentou, aquilo que sentiu. Pode até fazer um diário. É muito importante nós fazermos um diário do nosso processo de despertar, do nosso processo de conexão com a nossa verdade. E agora podem
terminar o processo, agradecer a vocês por se terem permitido este momento, por terem conseguido imaginar o vosso pai ou a vossa mãe à vossa frente, por se terem permitido olhá-los nos olhos, sejam eles vivos ou encarnados, e por se terem permitido desapegar das expectativas. E para concluir, resta-me dizer-vos que receber a nutrição dos nossos pais é como nós conectarmos com a força da vida, porque são eles que nos dão a vida. É a melhor forma que nós podemos encontrar para realizar os nossos projetos, os nossos sonhos. É de facto conectarmos com o amor que nos trouxe à Terra. E o amor que nos trouxe à Terra foi aquele que os nossos pais tiveram num momento da nossa concepção. Eu espero, muito sinceramente, que tenham tido uma ótima experiência e, se desejarem, de facto, podem repetir depois mais pausadamente, mais calmamente esta experiência, novamente, com a gravação desta live. E não se esqueçam que aquilo que vocês vão respondendo estão a libertar. E são coisas que não precisam mais. É como se estivessem a deitar fora. Porque agora nós escolhemos, nós todos escolhemos, em vez de vivermos nas feridas, nos traumas, nos medos, escolhemos viver no amor. Porque no amor nós avançamos e esse amor é possível. É o amor também que nós recebemos dos nossos pais, ainda que tenhamos expectativas diferentes e ainda que tenhamos a ideia de que os nossos pais deveriam ter sido de uma forma diferente. Ao fazermos esse exercício, aceitamos que eles foram o que conseguiram ser, aceitamos que nós escolhemos aqueles pais e aceitamos libertar essas expectativas. Então, eu agradeço-vos imenso estarem disponíveis aqui para fazerem um trabalho verdadeiro, para avançarem na conexão e olharem, aprenderem a ressignificar as coisas que nos acontecem. Se houver alguém que quiser fazer algum comentário relativamente a este exercício, poderão fazê-lo agora. Se não, quarta-feira, na próxima quarta-feira, novamente, eu acho que na quarta-feira que vem, cá estaremos novamente para mais uma leitura. Exatamente, quarta-feira, dia 15 de junho, cá estaremos novamente para mais uma leitura e agora sim já vamos entrar na ferida do abandono, em que a máscara é o dependente. Tudo bem? Ok. Beijinho, Sónia, obrigada. Obrigada pela vossa presença mais uma vez. E então, se não houverem... Obrigada, Rui. Obrigada, Sónia. Se não houverem mais comentários, eu vou então encerrar este direto e voltamos na próxima quarta-feira. Um beijinho grande e uma ótima semana.